Boa noite a todos. Boa noite aos trabalhadores da casa, as pessoas que estão na casa e assistindo, a palestra pela primeira vez. Sejam bem-vindos. Aos mentores espirituais dessa divina casa, também agradecer imensamente. Agradecer a oportunidade do Departamento Doutrinário de me conceder a confiança de palestrar. E caminhemos, em prol desse tema serenidade que é tão necessário e urge dentro das nossas vidas e principalmente dos momentos que estamos passando. Serenidade vem do latim serenus, que antes de ser serenidade era chamada de serenitas. Depois a palavra declina-se e vira serenidade. Mas o fato é que, conceitualmente falando, é o sentimento daquilo que está tranquilo, manso, sereno, suave. Então, necessitamos muito de desenvolvermos em nós a serenidade. E a benfeitora Joana de Ângeles, ela afirma que a serenidade é o estado de ordem que tranquiliza intimamente. Estado de ordem. Estado de ordem nos repercute disciplina. Essa disciplina que precisamos desenvolver em nós para seguirmos dentro do nosso processo de evolução alguns elementos que venham a se encaixar nos nossos propósitos espirituais de ampliação desse ser que somos, já que estamos aqui com o intuito de renovação, de ressignificação, de melhoria. Ela diz que a ordem que nasce da educação disciplinada pelo exercício do dever e esclarecida instrução, que amplia as possibilidades do conhecimento, essa ordem é que vai criar mecanismos para o desenvolvimento dessa serenidade, desse processo sereno. Marco Aurélio também, nas suas andanças e manifestações de meditações durante a vida, ele afirmava que ser tranquilo é toda vez que o espírito se ordena, ou seja, a tranquilidade é uma característica do espírito ordenado. E aí, caminhando, a benfeitora Joana de Ângeles, no capítulo 3 do livro Dimensões da Verdade, ela veio tratar de alguns fatores que são fatores assim relevantes no processo dos desequilíbrios emocionais. São fatores que, ao invés de promover uma certa tranquilidade, gera um desequilíbrio emocional que vai impedir os processos serenos. Aí primeiro ela fala sobre o trabalho árduo que se estende por muito tempo. Ela considera, a benfeitora considera o trabalho árduo, incessante, progressivo, ela considera como um elemento de desequilíbrio emocional. E dentro desse processo, ela vai considerar 4 outros. O segundo, é a sede do conforto pelo supérfluo. A benfeitora Joana, ela imprime nas suas falas uma análise muito lúcida sobre aqueles espíritos que aqui estão e que continuam sedentos pelo conforto supérfluo e transitório. Isso também desencadeia a ausência da serenidade. A ânsia
pelo prazer exorbitante e exacerbado, considerando-se a energia sexual como uma das maiores energias que se tem, né? Contato, nós aqui como encarnados, ela também vai considerar esse elemento do prazer exorbitante, exacerbado, como um elemento para o desencadeamento dos processos de desequilíbrio emocional que não vão gerar a serenidade. Além disso, também, ela fala sobre as várias demandas da vida injustificáveis. E essas demandas da vida injustificáveis considera dizer que por muitas vezes no nosso caminhar, quantas vezes nós habilitamos determinadas ações que olhamos para trás e pensamos, mas por que eu fiz aquilo? Para quê? Né? Então, essas demandas injustificáveis geram também processos de desequilíbrios emocionais, gerando assim a ausência de serenidade. E outra, que ela considera como a última, é a independência econômica. A benfeitora nos traz a independência econômica como um elemento de, vamos dizer assim, um elemento descompensatório do nosso processo de serenidade. Porque ao passo que estamos correndo sempre atrás da manutenção ou da apreensão maior da materialidade, nós nos afastamos do processo, né, de, vamos dizer assim, do processo de serenidade. Mas dentro de todos esses elementos que eu acabei de falar agora, qual é a reflexão que a gente pode fazer, né? A gente trabalha na primeira reflexão é que nos chega diante de tantas coisas, porque nós somos seres espirituais numa experiência humana, então precisamos trabalhar, né? O sexo faz parte das nossas vidas, né? Precisamos conseguir a manutenção dos nossos corpos físicos, a manutenção da nossa vida de uma forma equilibrada, né? Mas o que necessariamente eu preciso, tá, fazer para o desenvolvimento dessa serenidade? E a benfeitora, ela é bastante clara, ela nos traz dois aspectos muito contundentes e que estão na vida, né, do nosso Cristo, do nosso amor maior, né, que é o nosso Deus, né, divino, né? Então, ela vai falar de dois aspectos. O primeiro aspecto são os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Ela diz, dentro dos processos de análise que ela faz no livro, ela vai falar que através desses dois aspectos nós consolidamos em nós as descobertas importantes que vão banhar o nosso espírito, a nossa alma de paz e de harmonia. São os ouvidos de ouvir e os olhos de ver. É o enxergar e o renunciar para fazer com que o nosso próximo coloque as suas ideias. É um processo de indulgência. Precisamos enxergar, ver e escutar através da renúncia, tá? Consolidando assim o objetivo maior da ideia, né, desses dois aspectos, que é a não violação da ação de ver e de ouvir propriamente dito. E por que isso? Porque não estamos enxergando favoravelmente aquilo que necessitamos enxergar. E não estamos dando ouvidos àquilo que precisamos ouvir. Nós precisamos dar importância aos ouvidos de ouvir
e aos olhos de ver, porque necessitamos desenvolvermos uma vida significativa. E para isso, nós necessitamos utilizar esses elementos. Quando alguém fala com você, você presta atenção? Você para ouvir o que essa pessoa está falando? Vocês estão acostumados com os ruídos à sua volta? Nesse momento pandêmico, você se assustou com o silêncio que se fez presente na sua casa, nos arredores? Como foi que você se portou com relação a isso? Porque nós estamos acostumados a interromper as pessoas. Nós estamos acostumados a não ver aquilo que está na nossa frente, porque queremos enxergar com os olhos materiais e não os espirituais, a quem temos acesso sim, porque somos seres espirituais, tá? E ainda ontem assisti uma palestra de Luziane Bahia, né? Na 43ª Semana Espírita de Barreiras, ela falava que este momento que estamos agora, a fluidez da nossa mediunidade vai se fazer presente. Portanto, a gente precisa estar atento aos olhos de ver e aos ouvidos de ouvir. Precisamos olhar com os olhos do Espírito para nos libertarmos e adquirirmos assim a serenidade. E Jesus, na sua jornada, ele afirmou por tantas vezes: não vos afatigueis pela posse do ouro. A posse exaure aquele que possui, né? E por tantas outras vezes ele repetiu que o reino dele não era deste mundo, que o reino deste mundo não passa de simples sombra, que o reino do paraíso existe somente aqui no interior, né? Por muitas vezes Jesus veio a nos falar sobre isso. Jesus veio a desenvolver esses aspectos em nós através do diálogo, através dos exemplos, através das parábolas, né? E Joana diz que consolidando o ensinamento na mais eminente demonstração de que serenidade com paz íntima é conquista do espírito, independente das excentricidades que o mundo traz. Precisamos compreender, e isso urge porque o tempo passa muito rápido, que precisamos ressignificar o nosso tempo desde a hora que nós acordamos até a hora que vamos dormir, formalizando sim procedimentos disciplinadores do nosso espírito, porque precisamos de disciplina para o desenvolvimento catedrático de tantas outras ações na nossa vida. Portanto, precisamos notar essa consolidação desse amor dentro de nós para o desenvolvimento dessa serenidade íntima, porque, como ela mesma falou, essa serenidade íntima é conquista do espírito. É conquista do espírito, mas nós estamos, por muitas vezes, ligados às excentricidades do mundo. Mas Joana diz, independente das excentricidades do mundo, a serenidade é a conquista do espírito. Então, nós precisamos compreender que nós estamos num momento em que a serenidade se faz necessária para que outros encaminhamentos sejam dados à nossa vida enquanto espíritos. Aí, o segundo aspecto que Joana nos traz é o autocontrole. Ela trabalha com 4 verbos
interessante que ela fala do pensar, do agir, do escolher e do gerar. Aí ela diz: cada sentimento gera pensamento. Cada pensamento gera uma ação. Cada ação é uma escolha. E cada escolha traz responsabilidades. Observe que Joana não falou de culpa. Joana falou de responsabilidades. Porque quando nós nos afeiçoamos ao processo de autoburilamento em nós, esse autoburilamento ele é um ministério para a ausência de culpa. Portanto, ele diz assim: pensar, agir, escolher gera harmonia. E essa harmonia, ela é direcionadora da serenidade, dos processos de serenidade em nós. Ela diz assim: cuide de penetrar-te nas nascentes do coração, para que a mosca azul da vaidade não pose na sua insignificância. Porque por muitas vezes a gente se acha demais e a gente precisa ter um pouco de humildade para saber que Deus sem nós é Deus, não é verdade? Mas que a gente sem Ele, nós não somos nada. Isso é humildade, né? Ela diz assim: busque a simplicidade e a compreensão existencial. E essa compreensão existencial perpassa pela identificação da nossa sombra, pela identificação do nosso patamar psicológico, pela identificação daquilo que a gente ainda não adquiriu e mais pela misericórdia. Porque quando a gente tem isso para nós, a gente também esparge para o outro. E aí a gente compreende melhor o outro, porque a gente começa a desculpar o outro pelas falhas que ele cometeu conosco. Porque a gente compreende que cada um está em um patamar psicológico e que a gente não pode querer que o outro tenha o patamar que queremos que ele esteja. Portanto, tudo isso faz parte deste processo de serenidade, um processo que nos cabe ser acessível. Porque uma pessoa que pensa assim, ela é altamente acessível às outras. Todos querem conversar, todos querem trocar ideias com essas pessoas acessíveis, indulgentes e misericordiosas. Aí ela diz assim: faz-se acessível e atenta para aprender com as vidas alheias, aquelas que são exultantes de humildade. Olhar as vidas que nos sirvam necessariamente como exemplos, né? E aí ela nos traz um outro elemento que tira muito o nosso desequilíbrio emocional, que é as projeções. Ela diz assim: não dispute projeções e destaques, recordando os ensinamentos de Jesus. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino de Deus. E trazendo Jesus, mais uma vez, nos teus ensinamentos tão consagrados na sua passagem por este planeta, ele diz: afeiçoa-te ao anonimato. Afeiçoa-te ao anonimato, né? Querendo demonstrar que o importante é viver com significância. O importante é viver significativamente. O importante é amanhecer com prioridades para o nosso espírito, para o nosso desenvolvimento espiritual. Porque queremos adentrar um mundo regenerativo, onde esse amor vai prevalecer, onde queremos vivenciar, né, as maravilhas que ele nos coloca, né?
Haroldo Dutra, também em uma das suas palestras, maravilhosas palestras, ele disse que a serenidade cura a alma. E quando o evangelho adentra o interior do espírito, possibilitando a fé, a serenidade, ela é logo impetrada como bandeira do amor. Olha que coisa linda, né? Fé e entrega. Entregue a vida ao doador. Quantas vezes nós achamos que o nosso fardo está muito pesado? Por que não vivenciar este fardo pesado com serenidade, pedindo a Ele: Pai, seja feita a vossa vontade, caminhando com autonomia. E esse caminhar com autonomia exige a assunção das rédeas do nosso destino espiritual. Necessitamos, a hora urge, o momento é importante para assumirmos de vez, com bastante afinco, com bastante amor, com bastante determinação, o nosso destino espiritual. Naquilo que nos diz respeito, porque naquilo que não diz respeito a nós, que tenhamos a humildade de pedirmos e de solicitarmos a sua intervenção, né? E não dissociarmos nunca do programa de convívio mental e emocional de ideias felizes através da prece. Olha que coisa linda, o que é a prece, o que é a oração? É um programa de convívio mental e emocional de ideias felizes. É a conexão com os nossos irmãos que já aprenderam antes de nós e, portanto, utilizando-se da misericórdia, da humildade e da gentileza, eles estão a nos assessorar neste mundo. São os espíritos superiores do bem, né? E dentro de todos esses processos, existe uma oração que a gente procura fazer quase sempre. Essa oração é um trechinho só, ela é chamada de oração da serenidade. Ele diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir uma das outras. Serenidade, aceitação, coragem e sabedoria. 3 elementos necessários e primordiais para a execução da serenidade no nosso íntimo. Serenidade essa que significa paz, né? E que no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 27, ele falou, Jesus: deixo-vos a paz, a minha paz, não como o mundo vos dá, mas como eu vos dou, né? Então, é para a gente compreender que por muitas vezes nós nos afastamos dos teus ensinamentos, dos seus excelentes conselhos e principalmente, gente, de compreendermos que somos seres espirituais, que estamos aqui para o nosso desenvolvimento, que a gente não pode se distrair diante de toda as maravilhas que o mundo, né, nos concede, de todas as maravilhas que o mundo nos concede, porque o mundo ele vai nos conceder muitas maravilhas, mas nós precisamos aproveitar essas maravilhas com bastante sabedoria e inteligência, mas não deixarmos jamais de colocarmos, né, dentro de nós o nosso objetivo central, que é o nosso aprimoramento, o aprimoramento do nosso espírito. Na obra, eu coloquei aqui a obra Garimpos de Amor. Eu estava
procurando esse livro e eu achei, ele tem um capítulo todo só sobre amor e serenidade. Aí Joana afirma assim, que o amor é desencadeador da serenidade, tornando-se-lhe o tônico da vitalização. E aí a gente vai começar a falar do amor, porque o amor repercute todos os elementos que são essenciais para o nosso ser. O amor repercute a humildade, repercute a sabedoria, repercute a serenidade, repercute a indulgência, a mansuetude, né? O amor repercute uma série de tratados pelos quais precisamos, né, dar vazão para a manutenção do ser crístico em nós. Então precisamos aprender a amar, a colocar esse amor em prática nas nossas vidas, com os nossos familiares, com a casa espírita, com os nossos amigos, né? E se por algum momento, em alguma fase das nossas vidas, não conseguimos direcionar este amor dessa forma, ressignifiquemos o momento caminhando para frente e para o alto, sempre sabendo que no momento das caídas, das intempéries, das dificuldades, Jesus está ali. A gente precisa colocar a nossa serenidade. Se a gente não coloca naquele momento, é porque a gente ainda não aprendeu, então vamos para frente. Vamos para outra experiência. Não devemos nos culpar, né? Então, o amor, ele encontra-se dentro de nós, esperando um momento oportuno de exteriorizar-se. Olha que coisa linda. Quem fala isso é Joana. Nesse livro, Garimpos de Amor. Ela diz assim, cultivado com carinho e preservado com respeito, esse amor ele expande-se e se faz mister para o desenvolvimento da serenidade, né? E essa serenidade que tanto, né, estamos buscando, né, através... É chegar o tempo de nós olharmos tantos infortúnios e tantos movimentos desagradáveis e serenando a nossa mente, agirmos de uma forma a modificarmos aquela postura, modificarmos aquela ação, mas de uma forma serena. Chegará esse momento, com certeza. Então, a serenidade, segundo Joana, nessa obra, decorre de 3 itens importantes. Primeiro, é a manutenção de pensamentos felizes e enriquecedores. Ao acordar, precisamos, na hora dessa prece, na hora desse programa, né, de convívio mental que a gente possa ter com Jesus, a gente tem que colocar lá, gente, a manutenção de pensamentos felizes, de pensamentos que vão mudar o nosso dia, as nossas ações, o nosso jeito de enxergar as coisas. Lembrando sempre ouvidos de ouvir, né, e olhos de ver, né? O outro é o autoburilamento. Esse autoburilamento, autoconhecimento, ressignificar aquelas ações que não foram positivas, né? E, além disso, a abnegação, que eu já falei para vocês, que é o ministério que elimina a culpa. Porque quem é abnegado é disciplinado, né? E tudo isso elabora-se energias de ausência de culpabilidade. Somos responsáveis, sim, mas não culpados, né? Precisamos colocar sempre nas nossas vidas, ressignificando assim os atos, ressignificando assim os momentos difíceis, transformando aquele homem velho em homem novo, tá? Caminhando para frente, para o alto, como eu já disse para vocês. Porque quem ama é sereno, porque confia nos resultados do seu sentimento, né? Você vê, tá ali acontecendo algo difícil, a pessoa tá aqui naquela serenidade, não, vai dar tudo certo, tudo vai acalmar-se, né? Isso é muito lindo, isso é muito profundo, porque a gente quer ser assim, né? Nós estamos trabalhando para isso, para chegarmos a sermos assim. E quando se ama, mantém-se serenidade, né? Todos que amam são muito serenos quando amam, né? O amor é de responsabilidade de cada um de nós, né? Pode-se induzir, pode-se estimular o amor, mas você não
pode amar pelo outro. Isso é verdade. O amor, ele vai estimular, ele vai induzir o outro o processo de autossuperação. E nesse processo de autossuperação, quando o outro consegue autossuperar-se, a serenidade encaixa-se perfeitamente. A posse de qualquer natureza, quando não se estrutura na integridade do amor, ela não gera serenidade. Então, a serenidade, ela só é gerada na integridade do amor. Isso é muito lindo, isso é muito perfeito, né? Porque a benfeitora, ela nos traz elucidações de como devemos agir, nos comportarmos diante das intempéries, diante dos processos viciosos, diante dos infortúnios, diante de um mau julgamento, diante de uma calúnia, né? Diante de uma humilhação. Ela nos traz o que de fato necessitamos fazer. Porque a pergunta é: nós temos amado? Dentro das nossas vidas, nós temos amado? Porque o coração que ama não envelhece, né? Porque ele está sempre sereno, ele está sempre alegre, né? Ele está sempre alegre, ele está sempre sereno na alegria, na tristeza, nos momentos de conquista ou nos momentos de perda, sem mudar o rumo emocional, né? Quem ama verdadeiramente e consegue contrair a serenidade, consegue desenvolver em si esses aspectos e que são aspectos consagrados por toda uma eternidade. Porque ama, porque sabe o que é o amor em plenitude. Porque ama, porque sabe que o amor tem a ver com serenidade. Porque ama, porque sabe que a gente desencarnar-se não é perder-se. Nós apenas nos separamos temporariamente. E que esse momento, quando retornarmos à nossa pátria espiritual, que não raciocinemos que viemos fincar raízes aqui neste mundo fenomênico, né? Pelo amor de Deus. Então somos seres de lá, de espírito. E possivelmente, ao retornarmos, com certeza, viabilizaremos condições dos nossos encontros, através do quê? Dos nossos pensamentos e das nossas benfeitorias. Aqui só levaremos o que temos no nosso coração, os sentimentos que aprendemos ao desenvolvermos através dos momentos difíceis, né? E aí, para a gente fechar esse momento de hoje, eu separei para vocês um capítulo do livro Primícias do Reino, capítulo 14, que ele vai falar sobre as curas de Jesus. E eu separei a determinação, a serenidade e o desprendimento, né, da mulher hemorroíça, né, com muitas dores, sangrando muito. Ela soube que Jesus passara perto de onde ela vivia. E Jesus passava por ali porque, na verdade, Jesus ia ao encontro de Jairo, que naquele momento estava com a filha adoecida. E muitos seguiam Jesus. Mas muitos seguiam não pelo fato de que ele era o Salvador. Sim, muitos sim, mas outros porque queriam tirar prova dos teus ensinamentos, né? Queriam observar as suas intenções, o que ele fazia naquele momento, né? E muitos se ajuntavam, né? Muitos se reuniam atrás de Jesus. Foi quando a mulher hemorroíça, seguindo os passos de Jesus, tentou de todo jeito, tá, chegar o mais próximo possível de Jesus. Porque, na verdade, ela queria falar com ele. Ela queria falar com ele. Só que a multidão, naquele
dia, e as ruas, né, as ruas estreitas, deixavam ela cada vez para trás. E ela com muitas dores e com hemorragia muito intensa, ela caminhava e ela ia o tempo inteiro vencendo as pessoas que estavam próximas a Jesus. Foi quando ela não conseguiu pará-lo, né, efetivamente, mas ela aí tocou as suas vestes. E no dizer da benfeitora Amélia Rodrigues, as hemorroidas naquele momento pararam de sangrar e de doer. E Jesus também parou de andar. Olhou para os seus discípulos e perguntou: quem me tocou? E os discípulos olhavam para ele sem entender, porque não havia condição no meio daquela multidão de identificar quem havia tocado a túnica de Jesus. E ele disse: alguém tocou as minhas vestes, porque de mim desprendeu-se uma virtude. E no dizer da benfeitora Amélia Rodrigues, ela nos informa que esse processo não foi por magnetização, e sim por irradiação fluídica. E tudo isso foi concebido através da serenidade e da persistência da mulher hemorroíça, né? Ligando-nos à concepção de que a verdadeira fé e a convicção aliada à serenidade fizeram com que a mulher alcançasse a sua própria saúde física, mental e espiritual a partir desse toque com a túnica de Jesus. Para a gente compreender que às vezes nós precisamos de fé, né? Que nossa fé precisa ser muito raciocinada, né? Para que as outras coisas se façam presentes. Mas finalizando a nossa palestra de hoje, eu gostaria de ler uma mensagem, na verdade era um trechinho de uma carta do 26º presidente dos Estados Unidos, em 1910, Theodore Roosevelt, quando ele diz que não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Esse é o segredo. Vamos para a lida, meus amigos, meus irmãos. Vamos para frente. Se cairmos, tropeçarmos, amanhã levantemos com bom ânimo, porque Jesus está em nós. Muito obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos vocês.